O Ernesto Araújo, como eu tinha comentado aqui nesse programa, ele passou por um media training para responder nessa CPI da Covid. Mesmo assim, é um desastre porque ele não tem habilidade verbal, não tem sequer desenvoltura para falar a respeito de temas tão complexos como as relações exteriores do Brasil e, obviamente, a respeito da sua gestão desastrosa à frente do Ministério das Relações Exteriores. Então, vocês percebam que ele fala assim, não considero nenhuma declaração minha anti-chinesa. Ele é questionado a respeito de atritos com a China, que obviamente houve durante o governo do Jair Bolsonaro, por parte dos filhos, com os ataques que Eduardo Bolsonaro fez, por exemplo, reiteradamente, e que servem para alimentar ali a claque virtual bolsonarista, e por parte de declarações do próprio Ernesto Araújo. Mas na hora de falar, ele fala, não considero nenhuma declaração minha anti-chinesa. Então tem um sabão por aí para mostrar que não é uma coisa contrária ao chinês, cidadão, etc. Mas não é disso que se trata. Se trata dos atritos diplomáticos provocados sem a necessidade. Se trata da iniciativa dele como ministro das Relações Exteriores em prejudicar uma relação com o país que é o fornecedor de insumos de vacina. Obviamente, os bolsonaristas, com toda a influência que a claque virtual que está recebendo alto aí para passar pano tem sobre essas pessoas, eles acreditam que é preciso atacar a China, é preciso dizer um monte de coisa do posto público, do cargo público que o sujeito ocupa dentro do governo. E aí é diferente. Uma coisa é o jornalismo, uma coisa é o comentário, uma coisa é análise, uma coisa é ativismo de rede social, outra coisa é a ocupação de um cargo público, em que você representa um país, representa um povo, uma população que durante uma crise sanitária, no caso, está necessitada de vacinas. Aí o caso é outro. Você pode lutar pelo mesmo fim. Se você tem determinadas opiniões sobre o sistema de governo de qualquer país que seja, a China aqui é um exemplo específico. Você pode lutar pelo cargo que você ocupa para atingir determinado fim, qual seja sanções internacionais, responsabilização por qualquer comportamento indevido durante a própria pandemia, tem todas essas acusações aí a respeito de esconder dados, etc. Tudo isso pode ser feito pelo caminho correto, o caminho que exige a responsabilidade daquele que ocupa um cargo público. Qual seja, a diplomacia mesmo, em relação a outros países, você pode formar uma frente ampla internacional, costurar acordo, para que no final haja uma investigação, quando for oportuno, quando o mundo considerar isso. Agora, você, como ministro das Relações Exteriores de um país considerado de terceiro mundo, que tem aquele outro país como maior parceiro comercial, começar a fazer ataques em blog, como ele fez, chamando de comunavírus, e criando outra série de atritos, está tudo elencado aí nas reportagens, não vou gastar meu tempo aqui para ficar detalhando as declarações de um sujeito desse de quinta categoria que ocupou um posto muito acima da sua capacidade. Se você faz isso, você não tem nada de produtivo, como eu vim apontando nos últimos dias. Você não derruba o governo, você não provoca nenhuma mudança no governo, você não gera uma responsabilização e uma punição, pelo contrário, você gera possivelmente uma retaliação. Está certa a China em retaliar os brasileiros, de modo geral, por causa de declarações inconsequentes de membros do governo Bolsonaro? Não. Eu sou comentarista, estou aqui com o meu microfone e tenho aqui a liberdade de dizer, sem maiores consequências para o governo, que eu considero isso errado. Mas, obviamente, é um comportamento, no mínimo, irresponsável por parte dos membros do governo, de ficar alimentando um ódio, alimentando uma retaliação para fazer pose de valente para aqueles bolsonaristas mais amestrados, mais fanatizados. Não é função do presidente da República e do ministro das Relações Exteriores ficar publicando declarações para gerar atrito com um país tão importante na relação com o seu. Então, repito, se quiser ter ali um resultado no sentido de punir
no sentido de promover alguma mudança, bom, que se costure uma relação internacional com potências muito mais poderosas do que o seu próprio país, porque Eduardo Bananinha não vai lá vestir uma capa de super-herói, pousar na China e destituir o governo estabelecido. Então não tem nada de produtivo nisso, só tem o lado contraproducente. E quem é a vítima? Geralmente não são eles, que têm lá todos os meios para se cuidar de uma maneira muito melhor do que a população. É a população brasileira que acaba sendo vítima dessas guerras virtuais completamente absurdas, das quais se alimentam o bolsonarismo. E está aí a reflexão que eu queria trazer. Antes só queria lembrar aqui que eu escrevi o artigo A Calamidade Moral, já tratando da imoralidade do bolsonarismo no trato da pandemia, em 20 de março de 2020. Era esse o título do meu artigo. Quem quiser encontrar, vai encontrar na internet. 20 de março de 2020, A Calamidade Moral. E está lá, em determinado trecho, eu faço até uma comparação do comportamento da chanceler alemã, Angela Merkel, dando um banho no Bolsonaro na TV. Depois eu cito ali alguns episódios diversionistas que o Bolsonaro usa até hoje. E aí falo, o bolsonarismo culpou a China, causando uma tensão diplomática que resultou em silêncio dos chineses, até pedido satisfatório de desculpa de Eduardo Bolsonaro. Claro que nesse caso, a CLAC ainda aproveitou para rotular de defensor do comunismo quem apenas considera contraproducente um parlamentar filho do presidente responsabilizar em rede social por uma pandemia genocida em andamento o governo do maior parceiro comercial do Brasil, fornecedor também de material para exames e de experiência na estabilização dos casos de infectados. A CLAC finge não entender que estar certo ou errado não é o problema aqui. É a maneira inconsequente de agir contra uma potência em momento sensível para a saúde do povo. E que povo é esse? O povo brasileiro. Então só queria registrar que eu estou dizendo isso lá desde março de 2020 e já estamos em maio de 2021 e esse pessoal ainda não aprendeu e agora que tem uma CPI para investigar esse tipo de comportamento, eles se fazem de sons, como se não estivessem causando aquilo. Agora, ontem no programa, eu preciso me alongar um pouco nesse comentário, eu citei aqui o Hayek, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1974. E eu citei aqui o capítulo Por que os piores chegam ao poder. É um capítulo que precisa ser lido e relido atualmente, não só no Brasil, em outros países também, que está lá na obra O Caminho para a Servidão, de 1944, né? Uma obra que foi publicada 30 anos antes do prêmio para o Hayek, aquele que era um liberal clássico, que defendia realmente o liberalismo. Aliás, hoje tem um editorial no Estadão, na linha dos artigos que eu venho publicando há anos, mostrando que o Jair Bolsonaro não é nem liberal, nem conservador. Esse é o título, inclusive, do editorial, que vale a pena ler. Nem liberal, nem conservador. Eu escrevi um monte de artigos a respeito disso. E no meu artigo Breve História do Bolsolavismo, eu citei aqui os trechos do Hayek, que eu faço questão de trazer à tona novamente. Abro aspas para ele, Hayek. Há 3 razões principais para que um grupo numeroso, forte e de ideias bastante homogêneas não tenda a ser constituído pelos melhores, e sim pelos piores elementos de qualquer sociedade. De acordo com os padrões hoje aceitos, os princípios que presidiriam a seleção de tal grupo seriam quase inteiramente negativos. Em primeiro lugar, é provavelmente certo que, de modo geral, quanto mais elevada a educação e a inteligência dos indivíduos, tanto mais se diferenciam os seus gostos e opiniões, e menor é a possibilidade de concordarem sobre determinada hierarquia de valores. Disso resulta que, se quisermos encontrar um alto grau de uniformidade e semelhança de pontos de vista, teremos de descer as camadas em que os padrões morais e intelectuais são inferiores e prevalecem os instintos mais primitivos e comuns. Fecho aspas aqui para esse trecho, que eu estava dizendo ontem, que essa claque fica repetindo apenas as narrativas oficiais. Todos têm ali um número pequeno de frases e slogans, na verdade, publicitários, que eles ficam repetindo, alimentando
por exemplo, esse binarismo. Se você faz alguma crítica ao Bolsonaro, então você é petista. Se você aponta erros, inconsequências, negligências, sabotagem do Bolsonaro na conduta da pandemia, então você está a favor do Renan Calheiros, de acordo com a claque bolsonarista. Da mesma forma que o petismo dizia, se você aponta fraudes fiscais do governo Dilma, então você está a favor do Eduardo Cunha, porque Eduardo Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados quando abriu o processo de impeachment. Quer dizer, isso é você reduzir a complexidade da realidade a um binarismo para canalizar o ódio das pessoas contra algum adversário e fugir à prestação de contas sobre as suas ações, sobre as suas omissões. Então, voltando aqui ao Hayek, que estava justamente descrevendo a natureza de uma claque, né? Antes de isso ficar de uma maneira tão ostensiva assim no debate público. Aspas, a esta altura entra em jogo o segundo princípio negativo da seleção. Tal indivíduo conseguirá o apoio dos dóceis e dos simplórios, que não têm fortes convicções próprias, mas estão prontos a aceitar um sistema de valores previamente elaborado, contando que este lhes seja apregoado com bastante estrépito e insistência. Fecho aspas, é isso que a gente vê aí nas redes sociais e nos microfones dos passadores de pano. Aquela gritaria histérica. Serão assim, continua ele, aqueles cujas ideias vagas e imperfeitas se deixam influenciar com facilidade, cujas paixões e emoções não é difícil despertar, que engrossarão as fileiras do partido totalitário. Fecho aspas. O totalitarismo bolsonarista, que não aceita senão a subserviência. Qualquer consideração em contrário é devidamente rechaçada. E o terceiro, só para concluir, o terceiro e talvez mais importante elemento negativo da seleção está relacionado com o esforço do demagogo hábil por criar um grupo coeso e homogêneo de prosélitos. Desse pessoal aí que fica fazendo propaganda. Quase por uma lei da natureza humana, parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo, o ódio a um inimigo ou a inveja aos que estão em melhor situação do que sobre qualquer plano positivo. Fecho aspas. E aí vem a grande sacada do Hayek, muito antes do lulismo dividir o Brasil em nós contra eles e do bolsonarismo, que subiu ao poder supostamente para acabar com isso, fazer o mesmo, né, turbinando essa antítese. Vai lá o Hayek. Aspas, a antítese nós e eles, a luta comum contra os que se acham fora do grupo parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia capaz de unir solidamente um grupo visando a ação comum. Por essa razão é sempre utilizada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a fidelidade irrestrita às grandes massas. Do seu ponto de vista, isso tem a vantagem de lhes conferir mais liberdade de ação do que qualquer programa positivo. Fecho aspas. O Hayek depois detalha essa estratégia em que os fins justificam os meios, que é típica de reacionários de um lado e de revolucionários do outro. Revolucionário defende lá o futuro utópico em nome do qual vai cometendo atrocidades, o reacionário um passado idealizado, idílico, em nome do qual também vai cometendo atrocidades. E ele detalha mais à frente também como o líder, o chefe supremo é o único que determina os fins, os seus instrumentos, que são a claque aí, ou as massas de manobra, não devem ter convicções morais próprias. Cumpre-lhes, acima de tudo, votar uma fidelidade irrestrita à pessoa do líder. Bom, fecho aspas aí para o Hayek, só queria citar isso, porque está lá descrito, desde 1944, a estratégia de manipulação política de dividir a sociedade em nós contra eles. De você, em vez de responder pelas suas ações, você dizer que o seu adversário, que aquele que está fazendo alguma crítica, está defendendo alguém que é muito pior. Então, se ignora completamente a realidade e se cria um universo paralelo. Quem é que está criando esse universo paralelo? São os passadores de pano, a claque virtual bolsonarista, que fica aí espalhando os seus slogans e esquecendo os fatos. E o fato é esse. O Ernesto Araújo atuou junto com Jair Bolsonaro para disseminar a ideia de que havia um medicamento contra a Covid-19, só que era um medicamento ineficaz. Ele atuou para gerar atritos com o país fornecedor de insumos para a vacina da população brasileira, que foi recusada inicialmente pelo governo Bolsonaro em cerca de 11 ocasiões.
né? Porque teve a proposta da Pfizer, teve a proposta da Coronavac, teve Covax e tal, e também houve menção nesse depoimento ao caso da Covax, ao qual o Brasil só aderiu no terceiro convite, ficando para trás na fila também, e está tudo aí devidamente exposto, Fábio.